Fala galera, Técnico Juninho com vocês aí. Vou fazer um vídeo aqui diferente, não é vídeo hoje de reparo de placa, tá? É um papo de bancada, vamos dizer assim, tá? Vou alertar vocês aí, principalmente aí os que estão começando, tá? Pra evitar aí alguns prejuízos aí na bancada e tomar cuidados aí, alguns cuidados. Vou falar de 3 modelos específicos, sendo que hoje temos muitos aparelhos aí com falhas crônicas, né? Mas vou falar de 3 específicos, tá? Um sendo famoso aí, Poco X3 Pro, tá? O outro sendo A14 Samsung e por fim G22 Motorola, tá? Então vou mostrar para vocês o que aconteceu aqui. O problema que eu tive aqui na assistência, a gente pegou aí um E22 aí para uma troca de tela, um procedimento aí comum, né, nas assistências hoje, certo? E o aparelho deu entrada para mim aqui, ó, vou mostrar para vocês aí, ó, dia 12 do ano passado, tá? E aí a gente ligou pro cliente, que o cliente tinha que buscar, e ele marcou uma data, ó. Marcou uma data aí para 2025 vir buscar. E até então o aparelho estava consertado, normal, tinha testado, tudo beleza. O cliente veio buscar o telefone, aqui ligamos o telefone, o que aconteceu? Aquela falha lá do E22, a falha crônica da CPU, que fica cheio de linhas, né? Fica cheio de falhas o aparelho. O que eu optei fazer? Falei, beleza, vou rebalar a CPU, vou entregar para o cliente normal, porque o aparelho entrou ligando, funcionando. Como que eu vou falar para o cliente que o aparelho ali deu problema? Vou pôr na mente dele que é uma falha crônica desse modelo, então fica difícil, certo? E assim eu fui fazer procedimento que a gente é acostumado a fazer, né? Fui fazer o rebale na CPU do Moto E22. Fiz o rebale, o aparelho não ligou. Ficou travado lá num amperímetro ali de carga 500 mA. Beleza, liguei na fonte, travou aí em 100 mA. Falei, ó, travado em 100 pode ser memória. Fiz as medições, alimentação ok, tá, saquei a memória. Coloquei a memória, o aparelho ligou normalmente, falei, beleza, resolvi o problema. A hora que o aparelho chegou na tela inicial, o aparelho deu linhas novamente. Aí eu fui refazer o processo todo novamente, porque a gente começa a colocar o trabalho da gente em xeque, né, para saber se de fato foi alguma falha ali, alguma solda, alguma coisa. Refiz, o aparelho ligou e o mesmo voltou com a falha. Resumindo, ainda não falei com a cliente, não sei qual vai ser a situação, tá? E o aparelho se tá ligando, ó, vou mostrar para vocês, só que não, ele tá ligando, mas ele não praticamente ele não vai servir para nada. Eu só fiz esse teste aqui para ter certeza que a falha era na memória, tá? E então o que eu fiz? Como tem vários vídeos aí, eu também já fiz alguns, eu fui até um dos primeiros a fazer aí, se vocês verem no canal aí. Eu troquei uma CPU de um Poco 13C, se eu não estiver enganado. Só que não tivemos radiofrequência. E depois desse vídeo que eu fiz, tal, depois de algum tempo, começou a sair na mídia aí com os professores aí mais renomados, que trocando a CPU, trocando e aparelho subindo, né? Infelizmente eu não tive sorte no 13, no 13C, e não tive sorte no E22. O que acontece? Na hora que eu troquei a memória, o aparelho pediu para formatar. É um procedimento normal quando você troca a memória ou a CPU do MTK pela mesma versão do mesmo aparelho, o aparelho liga, só que ele perde para formatar, certo? Então vocês podem ver aí, ó, o aparelho está formatado, o aparelho não tem nada, ó, formatadinho, originalzinho de fábrica. Falei assim, beleza, eu vou resolver com o cliente, falo com o cliente
e explico para ele, ó, aconteceu um problema tal, teve que fazer uma intervenção na placa, só que acabou que teve que fazer uma atualização de software, uma formatação, e você acabou perdendo seus dados. Ia ter um constrangimento, mas a gente conseguiria resolver a situação. Só, igual eu falei para vocês, consegui fazer o aparelho ligar, o aparelho funciona tudo, só que o aparelho não tem e-mail. O aparelho não pega chip. Por quê? Porque a memória não é do aparelho e as informações ficam gravadas na memória, né? E tá aí o problema. Agora, eu tenho o aparelho funcionando do cliente com os dados apagados, que não é os dados dele tá perdido e que não pega chip. Então, o intuito de fazer esse vídeo é para explicar o seguinte: cuidado, principalmente com esses 3 modelos de aparelhos hoje, tá? A gente pode incluir nesse aí também um aparelho aí de gama média da Samsung, o A53, que também é muito problemático, tem muitas falhas. Cuidado com esses aparelhos para pegar, para trocar tela, conector, flex. Por quê? Por que, Juninho, você está falando isso? Principalmente E22, A14 é o rei. Você pega ele funcionando, a hora que você tira você abre ele tira a pressão, você desparafusa ele, para de ligar. Aí dá aquela falha da memória. E aí tá o problema. Se você faz, você vai ter um prejuízo da sua mão de obra, mas você vai resolver. E se você não faz, você vai ter que pagar alguém para fazer. E esse serviço vai ser mais caro do que você ganhou na tela. Então o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: cuidado com esses aparelhos, tá? Geralmente A14 eu estou vacinado, Poco X3 Pro vacinado. Todos que entram eu já falo, ó, eu trabalho com esses aparelhos, porém esses aparelhos têm essa falha assim, 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 e é uma falha crônica, pode acontecer na hora de abrir, eles pararam depois, porque a gente tem que dar garantia de 3 meses do serviço. Então, se você faz alguma manutenção e o aparelho depois para, o cliente vai achar que você é responsável. Então, cuidado. Eu não tive nenhum problema com o E22 até hoje. Então aqui, hoje eu estou com o E22 funcional, sem dados do cliente e sem dados de chip. Resumindo, o aparelho entrou para trocar uma tela, perdi dados do cliente, perdi uma placa e vou ficar no prejuízo, porque agora eu vou ter que arrumar uma outra placa para o cliente e ainda explicar para o cliente, ficar no prejuízo de tudo do serviço, e ainda o cliente vai sair insatisfeito, com razão, porque eu não falei para ele quando o aparelho entrou. Então, vocês que estão começando, cuidado com esses 4 aparelhos: E22, Poco X3 Pro, A14 e A53 da Samsung. A A53 da Samsung tem a falha que ele trava em 200, trava em 80, a falha de imagem. Ele tem muitas falhas também, tá? Cuidado com esse A53 também. Então esse é um vídeo aqui que eu só queria compartilhar com vocês, tá? Porque, igual eu falo, se eu tivesse ficado num prejuízo só da minha mão de obra, tava tudo legal, né? Foi um reparo a mais, foi uma prática a mais. Porém, eu fiquei no prejuízo de uma placa que chegou ligando e o aparelho guardado foi entregar, não ligou mais. Dados do cliente, que é o mais problemático, que a gente sabe, né, que o cliente tem os dados e nem, às vezes ele nem tem interesse nos dados. Quando você fala que perdeu, ele fala que tinha isso, que tinha aquilo, e a gente vai fazer o quê? Não tem o que fazer. Então, um vídeo aí rapidinho, o vídeo aí tá chegando já a 10 minutos. Então era só para falar isso para vocês. Cuidado, vocês que tá começando agora reparo, que troca tela, que ainda não faz reparo em CPU, porque que não faz reparo em memória, porque esses 4 modelos de aparelho, pelo menos 3, o A53, a falha dele não é por CPU, mas os outros 3 sim.
Então cuidado com esses outros 3 modelos de aparelho. Vou repetir qual: A14 Samsung, E22 Samsung, Motorola, desculpa, e Poco X3 Pro. Cuidado com esses 3 modelos de aparelho, porque esses modelos, assim como eu estou passando aqui, pode dar um prejuízo para vocês. Então o que eu falo? Então eu não vou pegar, Júnior? Não vou chegar aqui, eu não vou pegar? Não, pega o telefone. Só que seja sincero para o cliente. Fala: ó, cliente, esse aparelho tem uma falha assim, assim, assim. Esse aparelho, eu posso aqui fazer uma intervenção nele, abrir ele e ele simplesmente parar de funcionar. Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer na ordem de serviço que você está me autorizando, me dando respaldo, que se tiver algum problema você está por dentro e assume os riscos. Porque se... eu não sei aí onde vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui na minha cidade é R$100 para trocar uma tela. Mas você não ganha R$100. Tem o custo operacional, eu tenho funcionário, tem a loja, tem o programa da ordem. Então, resumindo, R$100, mas não é o final. Imagina aí se você vai ter que pagar aí para fazer um rebale numa CPU de um Poco X3 Pro, um rebale numa memória de um A14, ou um rebale na CPU de um E22, que você ganhou R$100, que não é o total, e você vai ter que gastar. Se você não fazer, você vai ter que pagar alguém para fazer, e um reparo desse não é barato. Eu te garanto que o que você ganhou na tela, você não paga o valor do reparo, beleza? Então é isso aí que eu queria falar para vocês. Cuidado, tá? Porque assim como eu estou passando por um problema, pode você também passar. E eu tomei a liberdade de fazer esse vídeo para orientar e atentar vocês que estão daí, que às vezes pode acontecer com vocês o que está acontecendo comigo hoje, beleza? E é isso aí, vamos embora para cima, a concorrência não para.